Olá pessoal, eu me chamo Israel, sou monitor de Física 13.4 do Espaço de Aprendizagem Colaborativa do IMEF e nesse vídeo eu vou apresentar como resolver um problema de forças em duas dimensões de partículas carregadas. Então, considere 4 partículas carregadas, onde suas cargas são dadas por esses valores. Então, Q1 vai valer menos 3,20 vezes 10 a menos 19, Q2 vai ter essa mesma intensidade, mas com carga positiva, Q3 vai ter o valor de 6,4 vezes 10 a menos 19 e Q4 3,20 vezes 10 a menos 19. Bom, a primeira coisa que a gente nota é que Q1 tem um valor negativo e as demais têm valor positivo. Então, isso aqui vai nos dar informação sobre a orientação que a nossa força vai estar. Mas continuando, elas estão fixas no plano XY e suas respectivas distâncias em relação a Q4 são D1, 3 centímetros, e D2 e D3, que estão à mesma distância, né, da Q4, igual a 2 centímetros. Aqui nesse gráfico, ele vai mostrar como que as partículas estão dispostas no espaço. Então, nós temos a partícula 4 na origem dos eixos, temos a partícula 3 aqui sobre o eixo X, a uma distância D3 da partícula 4, a partícula 2 sobre o eixo Y, a uma distância D2 da partícula 4, e a partícula 1 a uma distância D1 da partícula 4, fazendo um ângulo θ1 com o eixo X, onde esse θ1 aqui vai valer 35 graus, certo? Então, calcule o módulo e orientação da força eletrostática total a que está submetida a partícula 4. Então, o que nós vamos fazer é olhar esse sistema e tentar dizer qual é o módulo e qual a orientação da força a que a partícula 4 está submetida. Lembrando que essas partículas estão todas fixas. Bom, a força eletrostática ela vai ser dada pela lei de Coulomb e ela tem esse formato aqui, onde Q1 e Q2 são as cargas que nós estamos observando no momento e R aqui vai ser a distância entre elas. E o R chapéu a direção da força. E além disso, além dessa lei, o que a gente vai usar também é a lei da superposição das forças, que ela vai dizer que a soma vetorial de todas as forças atuando num certo sistema vai ser igual à força resultante atuando nele. Bom, a primeira coisa que a gente faz num problema desse tipo é separar as forças em suas direções. Então nós vamos ter forças na direção X e forças na direção Y. Então, como que a gente sabe qual é qual? A força eletrostática ela é uma força central. Então, ela vai estar sempre atuando, ela vai estar sempre na direção da reta que liga as duas partículas. Então, por exemplo, a força entre a partícula 4 e a partícula 3, ela vai estar sobre essa linha, no caso o eixo X, que liga as duas. Então, a gente pode dizer que a força elétrica atuando na partícula 4 devido à partícula 3, ela vai estar na direção de X. Então, ela é uma força em X. Enquanto que a força que está atuando na partícula 4 devido à partícula 2, ela vai estar novamente sobre a reta que liga as duas. E então, como ela está coincidindo com o eixo, a gente pode dizer que 2 é uma força que está em Y. Então, nós conhecemos as direções dessas duas forças. A peculiaridade vai surgir quando a gente olhar para a carga 1, que ela não vai estar sobre o eixo, mas, novamente, a força vai estar sobre a reta que liga as duas partículas. Então, essa força vai estar nessa direção. Então, ela vai ter uma componente da força em X, uma componente apontando para cá, porque lembra que essa carga aqui ela vai ser positiva e essa negativa, ou vice-versa. E ela vai ter uma componente em Y, fazendo com que ela se desloque para essa direção. Bom, então,
as nossas forças vão ficar desse tipo. As forças em X vai ser a componente em X da força em 4 devido a 1, que vai ser representada por esse vetor aqui, mais a força atuando em 4 devido à partícula 3, que vai ser essa força aqui. Lembrando que a 4 e a 3 e a 2 elas vão ter o mesmo sinal da carga. Então, a força 3 e 4 ela vai ser repulsiva e a força 2, 4 também. Bom, a força em Y vai ser a componente em Y da força 1, 4, né? Essa força aqui, mais a força que 2 aplica em 4, que ela vai estar apontando para cá, pois são cargas com o mesmo sinal. Bom, então vamos calcular essas forças. A força 3, 4, ela está totalmente na direção X, ela não vai ter nenhuma componente em Y, então a gente pode escrever a lei de Coulomb dessa forma: 1 sobre 4πε0, a nossa constante eletrostática, vezes o módulo da Q3, vezes o módulo de Q4, dividido pela distância entre os dois, ou seja, a distância 3 ao quadrado. Isso na direção X. E agora, como Q3 e Q4 eles possuem o mesmo sinal, então a força entre eles vai ser repulsiva e esse sinal de menos aparece aqui. Bom, substituindo esses valores, a gente vai ter 1 sobre 4πε0 valendo 9 vezes 10 a 9, Newton metro quadrado dividido por Coulomb. O valor da carga Q3, 6,4 vezes 10 a menos 19. O valor da carga Q4. E a distância entre eles. Bom, fazendo essas contas, a gente descobre que a força que 3 aplica em 4, ela vai ser menos 4,6 vezes 10 a menos 24 newtons na direção X. Certo? E essa vai ser a força entre essas duas partículas. Lembrando sempre que esse sinal de menos aqui quer indicar que a força entre elas é repulsiva. Bom, agora o outro caso, a força em Y, a força que 2 aplica em 4, também é uma força repulsiva. E o que vai mudar aqui é que em vez de usar a carga 2 e a carga 3 e a distância 3, nós vamos usar a carga 2 e a distância 2. Então, substituindo os valores aqui na lei de Coulomb, e calculando, a gente chega que a força que 2 aplica em 4, ela vai ser menos 2,3 vezes 10 a menos 24 newtons na direção dy. Certo? Então, nós temos essas já duas das três forças calculadas. Bom, agora a gente vai calcular a força que 1 exerce em 4. Então, a gente pode escrever essa força em termos de suas componentes. Então, a força 1, 4, essa força, ela vai ser uma componente da força em X, uma componente que está toda sobre X, mais uma componente que está toda sobre Y. E, se a gente lembrar lá da trigonometria, a gente pode escrever essas forças em termos do módulo da força e do ângulo. Então, como que eu vou fazer? A força 1, 4, a componente X dela vai ser a intensidade da força, o módulo dela, F14 aqui, esse comprimento, vezes a projeção desse vetor no eixo X. E a projeção desse vetor no eixo X vai ser dada pelo cosseno desse ângulo. Então, esse valor aqui, esse vetor, ele é o módulo da força projetado sobre o eixo. Então, F14 cosseno do θ1. Enquanto que a componente em Y, de forma análoga, ela vai ser a projeção da F14 sobre o eixo Y. Então, nesse caso aqui, F14 seno de θ1. Bom, agora que a gente já tem isso daqui definido, a gente precisa conhecer a F14 e o seno e o cosseno de θ1, que é a parte mais fácil. Bom, então, aplicando a lei de Coulomb, a gente pode escrever o módulo da força, o F14, como 1 sobre 4πε0, Q1, Q4, dividido por D1 sobre 2.
Note que a única diferença entre essas duas expressões é o cosseno, nesse caso, e o seno, nesse caso. Então, substituindo os valores, a gente vai ter a constante da eletrostática, né, 9 vezes 10 a 9. O valor das cargas, como ele é o mesmo, a gente pode escrever ele ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 a menos 2 metros, ou seja, 3 centímetros ao quadrado. Aqui, cosseno de θ1, porque a gente pega, por exemplo, a componente x. Então, esse valor numérico aqui, o módulo da força, vai ser 1,024 vezes 10 a menos 24 newton, cosseno de θ1, para a direção x. Então, agora a gente conhecendo aqui a intensidade da força 1,4, nós precisamos calcular o cosseno de 215 graus e o seno de 215 graus. Bom, por que 215? Porque o nosso ângulo ele vai começar sobre o eixo x. E até ele chegar onde está o θ1, ou seja, onde está os nossos 35 graus, ele já percorreu 180 graus, que são os dois primeiros quadrantes. Então, nesse momento, o ângulo ele vai ter um valor acumulado de 180 mais os 35 graus do θ1. Então, calculando o cosseno e o seno para esse ângulo, nós vamos ter que o cosseno vai ser menos 0,819 e o seno menos 0,573. Então, substituindo esses valores aqui e aplicando a distributiva, a gente consegue obter que a força 1,4 ela vai ser menos 8,38 vezes 10 a menos 25 na direção x, e menos 5,87 vezes 10 a menos 25 na direção y. Então, com isso, agora a gente pode usar a lei da superposição das forças para calcular a força total a qual a partícula 4 está submetida. Então, a força total ela vai ser a soma vetorial de todas as outras forças. Então, o que nós vamos fazer aqui é somar componente a componente. Então, por exemplo, para a componente x, a gente vai ter a componente x da força 1,4 mais as demais forças que estão em x. No nosso caso, vai ser a força 3 e 4, que ela só tem componentes de x. Então, essa vai ser a nossa componente x da força total, enquanto que a componente y vai ser dada pela componente y da força 1,4 e a força 2,4, que ela está toda na direção y. Então, fazendo essas contas, a gente obtém que a força total vai ser menos 5,438 vezes 10 a menos 24 newtons na direção x e menos 2,887 vezes 10 a menos 24 newtons na direção y. Bom, essa aqui vai ser a força total a qual a partícula está submetida, a partícula 4 no nosso caso. Mas o que o problema pede é o módulo dessa força e a orientação. Então, para isso, agora nós vamos calcular o módulo dela. O módulo da força total ela vai ser dado pela raiz quadrada da soma dos valores ao quadrado de suas componentes. Então, o que nós vamos fazer vai ser pegar o valor de cada componente, elevar ao quadrado, somar eles e tomar a raiz quadrada. Fazendo isso, nós obtemos que o módulo da força total a qual a partícula 4 está submetida, ele vai ser aproximadamente 6,2 vezes 10 a menos 24 newtons. Então, essa é a solução da primeira parte do problema. Agora, quanto à orientação, bom, nós podemos definir um ângulo θ2, que vai ser o ângulo entre o eixo x e o nosso vetor de força total. Note que agora ele está um pouquinho deslocado, porque ele já não é mais a força de 1 e 4. Então, para calcular isso, nós vamos pegar a definição de tangente, que ela nos diz o quê? Que a tangente desse ângulo aqui, agora θ2, ele vai ser dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a θ2. Só que lembra, como essa força é um vetor, ela pode ser quebrada em duas componentes. No caso aqui, a força em x e a força em y. E são essas componentes que são os catetos opostos e adjacentes do vetor de força total.
Então, no cálculo da tangente desse θ2, nós vamos pegar o cateto oposto, ou seja, a componente y da força, e dividir pelo cateto adjacente, que vai ser a componente x da força. Fazendo essa conta aqui, a gente chega que a tangente de θ2 é 0,530. Agora, tomando o arco tangente dessa quantidade, nós obtemos que o ângulo θ2 ele vai ser aproximadamente 28 graus. Um pouquinho menor do que o θ1. Agora, para escrever isso daqui de forma mais clara, a gente pega de novo aquela ideia de que o ângulo zero ele vai começar aqui, e esse ângulo total ele vai ser 180 mais o nosso θ2. Então, esse ângulo aqui é 180 mais os 28 graus. Então, somando isso, a gente vai obter um ângulo de 208 graus. E agora, para escrever a nossa força de forma mais clara, a gente pode usar coordenadas polares. Então, a nossa força em coordenadas polares ela vai ser o módulo da força na direção radial, ou seja, esse tamanho, mais a orientação dele na direção θ. Então, a orientação dele na direção θ vai ser esse ângulo total aqui, que vai ser o nosso 208 graus. E com isso a gente consegue resolver tudo que o problema pede, que é o módulo da força na partícula 4 e a orientação. E bom, pessoal, eu tomei esse exercício, ele é um exercício do livro de Física 3 do Halliday, o exercício 60, página 21 do capítulo 1 sobre cargas e força eletrostática. Obrigado por assistir o vídeo e até mais!